Esta apresentação contém uma abordagem das principais teorias de aprendizagem, com exposição das teorias mais importantes e que têm uma transcendência maior no ensino superior da grande área da saúde e, portanto, são baseadas na educação de adultos e no processo também de educação permanente que permeia todo o conteúdo do curso Prof. Saúde, assim como na construção do conhecimento. O impacto das mudanças contínuas e a modernização do cuidado em saúde está sendo sentido por todos os envolvidos, docentes, estudantes de graduação e de pós-graduação. E a ênfase é colocada hoje no desenvolvimento profissional permanente, a aprendizagem ao longo da vida, com a preparação de estudantes e profissionais para novos papéis e novas maneiras de trabalhar. Os desafios colocados pelo mundo contemporâneo na educação podem ser resumidos de forma sucinta como a exigência de transformar práticas educacionais para preparar estudantes de todas as idades para a sociedade chamada sociedade do conhecimento. E as redes de computadores mudaram o papel do professor a partir de uma posição de transmissor de conhecimento ao de facilitador, que fornece e que proporciona oportunidades de interação e criação de significados junto com os aprendentes. Então, esta é uma introdução à nossa disciplina Educação na Saúde. Essa primeira semana com este tópico fundamental de teorias de aprendizagem. Só um parêntese sobre o nome da nossa disciplina, Educação na Saúde. E porque também há uma questão terminológica aqui. Por que não educação em saúde, ou educação e saúde, ou educação para a saúde? Porque há uma distinção nestas terminologias. A educação em saúde é a educação sanitária para a saúde e a educação popular, que significa um conjunto de práticas de educação para a comunidade, a fim de aumentar a autonomia das pessoas e da comunidade como um todo, para que elas possam fazer escolhas e adotar hábitos saudáveis de vida, considerando aqueles determinantes sociais da saúde tão importantes na atenção primária. Educação na saúde, que é o nome da nossa disciplina, consiste na produção e sistematização de conhecimentos relativos à formação e ao desenvolvimento para a atuação em saúde, envolvendo práticas de ensino, diretrizes didático-pedagógicas, orientação curricular, sobre avaliação, ou seja, envolve todo o processo, o estudo do processo formativo na área da saúde, a formação dos profissionais de saúde, a fim de que se possa aprimorar o conhecimento destes e a atenção dispensada à população, para que sejam atendidas as necessidades reais da população a qual esse profissional serve. O termo educação e saúde é utilizado ainda hoje como sinônimo de educação em saúde, e pode ter se originado dessa prática também, indicando um paralelismo entre as duas áreas, com separação explícita dos seus instrumentos de trabalho. A educação ocupando-se
dos métodos pedagógicos para transformar comportamentos e a saúde em relação aos conhecimentos científicos capazes de intervir sobre o processo saúde e doença. E a educação para a saúde também é outro termo usual ainda hoje nos serviços de saúde, e aqui se supõe uma concepção mais verticalizada dos métodos e práticas educativas, e que remete ao que Paulo Freire chamou de educação bancária, da qual vamos falar rapidamente durante essa apresentação. E, nesse sentido, é como se os profissionais de saúde devessem ensinar uma população considerada ignorante o que precisaria ser feito para a mudança de hábitos de vida, a fim de melhorar a saúde individual e coletiva. Então, muitas práticas educativas nos serviços de saúde ainda são feitas com esta visão, apesar da participação comunitária estar presente na retórica de muitos gestores, profissionais de saúde e educadores, e de ser preconizada nos princípios e diretrizes do SUS. Então, é só para um parêntese para esclarecer, e esse artigo, cuja referência está aqui, Falkenberg e Mendes, 2014, aborda essas diferenças terminológicas de uma forma bem objetiva. Em relação à formação pedagógica do professor da área da saúde, como esse profissional da saúde, que é professor, passa a ser também um profissional que é professor profissional da saúde. Na ausência de teorias de aprendizagem, nós, professores da área da saúde, geralmente aprendemos fazendo, de forma intuitiva, né? Imitando os nossos antigos professores, e as práticas de ensino e aprendizagem na área da saúde têm sido baseadas intuitivamente no nosso cotidiano, como professores ou preceptores, sem fundamentação na teoria ou sem estar ligadas a uma prática não ligada, né, a uma teoria de aprendizagem em particular. Isso é o que acontece com a maioria dos professores hoje. Provavelmente os mais jovens professores e preceptores já têm uma formação pedagógica, quer seja em cursos de capacitação, e mesmo cursos de pós-graduação, estrito sensu, como este, como outros cursos, né, de saúde, de pós-graduação em saúde da família. Mas nós, os mais antigos, tivemos essa formação. Então, nós passamos de profissional da saúde para ser professores, né? E, como professores, nós desenvolvemos intuitivamente nossas atividades. Então, como nós passamos de profissionais da saúde, professores, para ser também um profissional que é professor e professor profissional da saúde, né? Então, eu sou médica, professora. Como eu vou passar a ser também uma professora médica? A imensa maioria realmente passou por essa trajetória, né, em que intuitivamente,
nós fomos aprendendo no caminho, aprendendo fazendo. E no âmbito da medicina, enfermagem e odontologia, assim como nos demais cursos da área da saúde, o ensino é considerado uma atividade secundária em relação à própria profissão. E o trabalho docente geralmente não é considerado de forma assim estrita a profissão desse profissional. O docente é um médico professor, um enfermeiro professor, um odontólogo professor. Em geral, os professores da área da saúde, das instituições de ensino superior, são aqueles considerados bons profissionais em sua área específica, e os critérios para sua contratação para ensinar foram centrados na sua competência técnica, né, sua experiência profissional e de pesquisa, no seu currículo como pesquisador. Então, entende-se que a formação em saúde tem que estar próxima da prática, mas é necessário que nós, docentes, sejamos conhecedores das bases pedagógicas que orientam a formação profissional e as práticas de ensino. Temos que nos apropriar das teorias de aprendizagem, praticando essas teorias, assim como entendendo que teoria e prática são inseparáveis, e tendo em vista que é um currículo estruturado a partir de uma ou mais das teorias de aprendizagem existentes. E a prática docente deve corresponder a este planejamento. Então, como eu dizia, apenas recentemente, nós, professores universitários da área da saúde, começamos a perceber que o ensino superior, em qualquer profissão, exige preparação. Além das competências próprias para exercer uma profissão, existem as competências que dizem respeito especificamente à nossa função como professores. Além do domínio da área específica do conhecimento, então precisamos também ter domínio da área pedagógica e o exercício da dimensão política do ensino universitário. E aí o papel do profissional de saúde como professor é cada vez mais reconhecido como uma atividade profissional essencial que não pode ser deixada ao acaso, né? Ou então na dependência de características inatas de cada pessoa ou sua inclinação pessoal para a docência. Há um corpo de teorias que pode fundamentar a prática. As teorias fundamentam as práticas. Embora exista a ideia de que a teoria é maçante, distante da realidade, não sendo relevante para a prática. Mas ambas, teoria e prática, devem ser trabalhadas simultaneamente, porque a prática é a própria ação guiada e mediada pela teoria. Então, existem teorias e teorias de aprendizagem. E a palavra teoria é usada para representar o conhecimento que fundamenta a prática do trabalho docente. E é por esta razão que é necessário incentivar o desenvolvimento pedagógico profissional neste âmbito, articulando teoria e prática, e mais que isso, na lacuna teoria e prática. Porque o pensamento não é teórico nem prático, mas significa pensar criticamente. É o raciocínio crítico, baseado na teoria e na prática. O pensamento é que vai ajudar no discernimento, no julgamento, nas tomadas de decisão. E as teorias da aprendizagem, ou de aprendizagem, são de grande relevância para a formação nossa como docente, já que seus pressupostos exercem uma influência direta ou indireta nas discussões e ações pedagógicas que envolvem o ensino, a aprendizagem nas escolas de formação profissional na área da saúde. E esta é a razão pela qual este conhecimento não pode ser mais relegado ao segundo plano pelos docentes. E conhecer as teorias é importante
porque possibilita que possamos adquirir conhecimentos, atitudes e habilidades que permitirão alcançar melhor os objetivos do processo ensino-aprendizagem. E são as teorias de aprendizagem que buscam reconhecer a dinâmica envolvida nos atos de ensinar e aprender, partindo do reconhecimento da evolução cognitiva do homem. E tentam explicar as relações ou a relação entre o conhecimento pré-existente e o novo conhecimento. E isso implica em construção do conhecimento. As várias teorias de aprendizagem no campo educacional são um conjunto de preceitos que fornecem uma explicação do funcionamento ou das conexões entre vários princípios que se traduzem em modelos, né? Então, teorias vão se traduzir em modelos na prática. Quando falamos em construção de conhecimento, estamos falando de quê? Estamos falando de aprendizagem? Primeiro, vamos lembrar do conceito de epistemologia. A epistemologia é um campo da filosofia que lida com a natureza e a validade do conhecimento, com a forma pela qual acreditamos que o conhecimento é construído. Há três grandes linhas de pensamento epistemológicas e que se destacam, né? A epistemologia objetivista, a subjetivista e a construtivista. O objetivismo implica na visão de que as coisas recebem um significado que existe independentemente da experiência consciente da pessoa. A maioria das abordagens tradicionais de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, são baseadas em teorias que são objetivistas, como as teorias comportamentais e a teoria cognitivista. Então, o objetivismo dominou o campo da educação por muito tempo. E as principais suposições do objetivismo são que existe um mundo real composto por entidades estruturadas de acordo com suas propriedades, com suas relações, e a categorização dessas entidades é feita com base nas suas digamos, propriedades, nas suas propriedades concretas, nas suas propriedades reais. Por isso que o mundo real, ele digamos assim, apreendido pela pessoa, pelo aprendente, e este aprendente vai ver as coisas, né, com um significado que independe da sua experiência consciente. Porque os símbolos que o aprendente vai captar são representações da realidade e ele é significativo, ou melhor, a representação é significativa na medida em que corresponde à realidade, ou seja, por isso que nós chamamos esta epistemologia de objetivista. Então, o significado do mundo existe objetivamente, independentemente da mente humana. E é externo, né? Esse significado é externo à pessoa que está conhecendo, que está aprendendo. Então, um educador cognitivista e um educador comportamentalista, por exemplo, tem essa visão objetivista, porque acredita que existe uma verdadeira realidade que é a verdadeira, que é a correta e que podemos conhecer seguindo métodos objetivos. Então, ao estudar o mundo, podemos identificar sua estrutura e entidades com suas propriedades, relações, e aí vamos convertê-la em modelos, em símbolos
e significados, né, abstratos para descrever essa realidade. Então, os alunos, eles, nesse processo de conhecimento, ele vai ter uma mudança de comportamento quando ele aprende, e essa mudança de comportamento, ela acontece ou no seu nível, na sua conduta, ou no seu pensamento, na sua cognição. Então, por isso que esses alunos, né, têm instruções geralmente projetadas para efetivamente transmitir o conhecimento objetivo, né, para que ele internalize esse conhecimento objetivo da realidade. Então, como é que vamos, numa visão objetivista, avaliar se esse aluno ele conseguiu atingir os objetivos da aprendizagem? Então, as experiências de aprendizado renderam os melhores resultados. Então, a isso, o professor objetivista, depois de especificar os objetivos de aprendizagem, e antes mesmo de selecionar as estratégias de ensino, ele já vai construir os componentes de avaliar, né, de avaliar o aluno. Porque o foco está mais na documentação da mudança do comportamento do que na criação de significados e na compreensão do estudante. Isso não deve sugerir também que os professores objetivistas não estão interessados em que seus alunos obtenham uma compreensão, né, do estudo, dos tópicos do estudo em questão. Mas a forma como esse aluno vai aprender, as instruções para o seu aprendizado, a metodologia e a avaliação vão ter esta meta, a meta de observar se houve mudança cognitiva ou do comportamento. No outro extremo, temos a epistemologia construtivista, que tem como pressuposto básico, assim, mais fundamental, que o conhecimento não existe independentemente do aluno, que o conhecimento é construído, né? Então, as suposições, né, as premissas filosóficas do construtivismo são de que existe um mundo real que define limites para o que se pode experimentar, vivenciar. No entanto, a realidade é local e existem múltiplas interpretações da realidade. Então, os símbolos são produtos da cultura e eles são usados para construir a realidade. Então, a nossa mente cria símbolos, percebendo e interpretando o mundo. Então, o pensamento humano imaginativo vai se desenvolver a partir da percepção sensorial, por meio de experiências e da interação social. Então, o significado é resultado de um processo interpretativo e depende do conhecimento a partir de experiências e da compreensão. Então, só se pode saber aquilo que se construiu. As principais escolas de pensamento, né, as principais teorias de epistemologia construtivista são a teoria construtivista, tanto pessoal como social ou sociocultural. E a principal diferença está em ver, né, como o locus da construção do conhecimento está enfocado, né? Vamos ver daqui a pouco. Então, as teorias construtivistas, né, se baseiam nessa epistemologia. E os alunos vão interpretando o seu mundo, né,
e para dar conta das perspectivas de significado dos alunos, ou seja, as suas interpretações de mundo, né? Então, ele tem o significado, o significante, né? E ele vai interpretar o mundo, né? E vai construir esses significados. E aprender, nesse caso, é fazer sentido, né? Então, é criar interpretações significativas a partir do ambiente, das interações e reinterpretando o mundo. E, assim, a abordagem construtivista promove uma construção de múltiplas perspectivas. E uma maneira de conseguir isso é usar estratégias de aprendizagem cooperativa ou colaborativa, né, onde os alunos trabalham com colegas e discutem pontos de vista diferentes, negociam posições, interpretando, né, determinado problema, determinada questão. E para o construtivismo, essa epistemologia construtivista, não há um entendimento correto, não há uma maneira correta de resolver um problema. Os alunos eles vão ser incentivados a utilizar várias maneiras para resolver os problemas e justificando as suas soluções. As avaliações também serão diferentes. As avaliações tradicionais podem ser usadas, mas não são o único método de avaliação nesse caso. Então, se podem usar portfólios, né, autoavaliação, outras formas que nós vamos ter unidade para discutir, né, durante o curso, nessa disciplina, sobre a avaliação. Vamos partir da teoria, as teorias de aprendizagem, depois vamos falar de metodologias ativas, não vai ser nessa primeira semana ainda, né? Depois sobre avaliação, sobre também sobre a posição, a postura, o papel do preceptor, do professor, né? Então começamos com as teorias. Também aqui, como meio termo, nós temos uma abordagem chamada subjetivista, né? Que pressupõe que significados são impostos sobre os objetos por parte dos sujeitos. Então, é a visão de que o significado é imposto ao mundo pelo sujeito, independentemente do objeto. E assim, significados são resultados de nossas construções mentais, nosso subconsciente, né, que muitas vezes é o subconsciente coletivo, né, são aqueles arquétipos, né, que o Carl Jung, né, desenvolveu. Então, dentro dessa lógica, as características dos objetos em si não são importantes, né? É possível atribuir-lhes qualquer significado que seja mentalmente elaborado. E aqui também, aqui a gente vê essa epistemologia no sentido educacional, mas também na pesquisa esta epistemologia também é aplicada. Então, nas pesquisas de abordagem qualitativa, então se aplica uma epistemologia construtivista ou subjetivista, né, que lá em pesquisa é chamada de interpretativista. Enquanto que nas pesquisas de abordagem quantitativa, ou seja, exclusivamente quantitativa, se emprega o objetivismo, que lá na pesquisa vai se chamar positivismo. Na epistemologia construtivista, há um aspecto muito importante a ser entendido e desenvolvido, que é o que se chama de aprendizagem colaborativa.
em que a interação é um dos componentes mais importantes de qualquer experiência de aprendizagem neste sentido. Aqui nós estamos falando da epistemologia construtivista. E esta é a aprendizagem colaborativa construtivista se assenta sobre os 4 pilares da educação que foram baseados no relatório para a Unesco, da Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI, isso ainda foi no século XX, destacados por Jacques Delors. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto, ou seja, o aprendizado, né, através de comunidades de aprendizagem colaborativa, através da aprendizagem interdisciplinar também, interprofissional, como acontece aqui agora, a partir dessa terceira turma, no Prof. Saúde. Então, aprender a conhecer quer dizer que é necessário tornar prazeroso o ato de conhecer, de descobrir, de construir, de reconstruir o conhecimento, para que ele não seja efêmero, para que não se mantenha, não seja transitório, né? E para que se mantenha ao longo do tempo, para que valorize a curiosidade, a autonomia, a atenção permanentemente. E é preciso também pensar o novo, reconstruir, né, o que já é conhecido, reinventar, repensar. O aprender a fazer significa que não basta se preparar com cuidados para se inserir no trabalho. A rápida evolução porque passam as profissões da saúde e de uma forma geral pede que o indivíduo esteja apto a enfrentar novas situações de trabalho, né, para trabalhar em equipe, desenvolvendo um espírito colaborativo, cooperativo e de humildade na reelaboração de conceitos, nas trocas de saberes, né, valores que são necessários ao trabalho coletivo. E também ter iniciativa, né, intuição, né, saber se comunicar, resolver conflitos, ser flexível. E aprender a conviver ou a viver junto, né, nesse sentido, o aprender a viver junto se associa ao aprender a fazer. Porque o aprender a fazer é feito na prática, por meio da aprendizagem colaborativa e por meio do trabalho em equipe, do trabalho muitas vezes interprofissional, como acontece na estratégia de saúde da família. E o aprender a conviver também é muito importante, porque quem aprende a viver com os outros, né, e aprende a compreender os outros, a desenvolver a percepção, né, também de interdependência, a administrar conflitos, a participar de projetos comuns, e a ter também assim prazer no esforço comum. Isso tudo, né, está junto aqui com aprender a fazer que é tão importante na educação permanente, nos serviços de saúde. E, finalmente, aprender a ser. É importante desenvolver sensibilidade, sentido ético, né? Estético também, responsabilidade pessoal, o pensamento crítico, criatividade, iniciativa, ou seja, crescer como pessoa, né? E por isso a aprendizagem do profissional de saúde precisa ser integral, e não negligenciando nenhuma das potencialidades, né, de cada indivíduo, tanto o indivíduo profissional da saúde, o indivíduo preceptor, professor, quanto o indivíduo que é o usuário do serviço de saúde, a pessoa que está ali, né, para promover sua saúde, para mantê-la ou para ser encaminhada, né, para uma reabilitação em outros níveis de atenção à saúde. Vamos passar
Aqui coloquei dois aspectos importantes. Uma já mencionei no slide anterior, que é a aprendizagem colaborativa, e também já foi mencionado no início a questão da construção do conhecimento. Esses dois aspectos são extremamente importantes, né? Até eu fiz a pergunta e acabei não respondendo, se produzir conhecimento é aprender. Produção do conhecimento é o mesmo que a aprendizagem, né? Então, a construção do conhecimento resulta da criação ou modificação do conhecimento, mas do conhecimento geral, da comunidade acadêmica, por exemplo, da comunidade dos profissionais de saúde, na área da saúde como grande área, né, do conhecimento. Então, é aquele conhecimento que vive no mundo, está disponível para ser trabalhado, claro, e empregado, desenvolvido pelas pessoas, mas sejam cientistas trabalhando em uma explicação do envelhecimento celular, por exemplo, sejam enfermeiros planejando planos, né? Planejando aprimoramentos, né? Ou na forma como acompanhar um usuário do serviço, ou odontólogos discutindo sobre a atenção à saúde bucal, no sentido de ser socialmente determinada e como é que acontece, né? O processo de saúde-doença nesse sentido. Então, esses profissionais, eles são também desenvolvedores de conhecimento, porque eles se envolvem no processo semelhantes, né? O objetivo é parecido, o objetivo é semelhante. Esse objetivo é avançar os limites, ou melhor, as fronteiras do conhecimento, como eles percebem essas fronteiras do conhecimento. Então, isso distingue a construção do conhecimento das atividades de aprendizagem, mesmo que seja a aprendizagem colaborativa, em que se constrói o conhecimento. Porque a aprendizagem é um processo pelo qual o capital, né, cultural e de conhecimento de uma sociedade que está sempre em rápido crescimento é distribuído. E a construção do conhecimento, que é o esforço deliberado para aumentar esse capital cultural na sociedade, é uma produção e uma melhoria, um aprimoramento contínuo de ideias, né, do pensamento, do conhecimento para a comunidade. De modo que esta comunidade seja maior do que a soma das contribuições de cada indivíduo. Então, a construção do conhecimento é, portanto, contínua, deve ser permanente. Em toda a sociedade, né, do conhecimento, não se limita à aprendizagem ou mesmo à educação, mas é aplicada à educação, é aplicada à aprendizagem. Quando os alunos se envolvem na reflexão sobre a sua prática, quando vocês se envolvem, né, na reflexão sobre o cotidiano de trabalho, aí há uma grande possibilidade de, em uma aprendizagem colaborativa, em uma comunidade de aprendizagem colaborativa, de criar novos significados, ou seja, de transferir a informação de um contexto para outro, do exercício do pensamento crítico e reflexivo, pela resolução de problemas. Então, isso tudo faz parte do processo de construção de conhecimento. E se constrói conhecimento quando nós nos propomos a participar de uma comunidade de aprendizagem colaborativa. Então, por fim, o conhecimento, nesse caso, tem um fim em si mesmo, né? O conhecimento adquirido na universidade não se destina só a preparar-se para uma carreira, para uma profissão, mas preparar, né,
nos preparar como cidadãos capazes de raciocinar e entender o mundo de uma forma crítica. Então, só após a criação do conhecimento é que esse conhecimento ele pode ser reproduzido por meio de educação, de treinamento, e traduzido em aplicações no mundo, na realidade, no mundo real. E isso apresenta um novo e extraordinário desafio. Como desenvolver profissionais de saúde, cidadãos que não apenas possuem conhecimento técnico e que esteja atualizado com esse conhecimento da sua área, mas que sejam capazes de participar da criação de novos conhecimentos, como parte normal de suas vidas profissionais, né? Então, para finalizar esse slide, a aprendizagem colaborativa é defendida no meio acadêmico atual de forma bastante veemente, porque se reconhece nessa metodologia o potencial de promover uma aprendizagem mais ativa por meio do estímulo ao pensamento crítico, desenvolvimento de capacidade de interação, negociação de informações, resolução de problemas. Então, essa forma de ensinar e de aprender torna os alunos mais responsáveis por sua própria aprendizagem e faz com que eles assimilem conceitos, construam conhecimentos de uma maneira mais autônoma, de modo que ele vai aprender a ele mesmo regular o seu conhecimento, que nós chamamos de metacognição. Então, é um conhecimento socialmente construído, né? Bem, eu lembrei agora de um aspecto importante que estava até discutindo com os alunos do curso suplementar, né, da graduação, que está agora com um semestre especial, né, suplementar, que é remoto. Então, a gente estava discutindo uma disciplina, uma disciplina suplementar, que é sobre estigma e discriminação na atenção à saúde. Então, a gente estava discutindo nessas telereuniões que temos que ter agora, né, substituindo as aulas, que o conhecimento, geralmente, são chamados, e foi até um aluno que me lembrou disso, eu nem lembrava mais, que o conhecimento e todas as abordagens educacionais, de uma forma geral, estão sujeitas ao chamado efeito Mateus, né? Ou seja, é aquela mesma questão sociológica de que os ricos sempre ficam mais ricos. Então, quanto mais a pessoa souber, quanto mais ela tem conhecimento, mais ela vai aprender. Então, esse termo de efeito Mateus foi utilizado pela primeira vez na década de 1960 por estudiosos da sociologia, e o termo foi inspirado na parábola dos 10 talentos, né, no Evangelho de São Mateus, 25, 29, se eu não me engano. Então, porque esse, na verdade, este versículo, ele diz que porque a qualquer que tiver, porque a qualquer pessoa que tiver, que possuir, lhe será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o pouco que tem, lhe será retirado. Então, esse é um processo perverso, né? Na medida em que vai oferir vantagens àqueles que sempre tiveram as melhores oportunidades, ao mesmo tempo em que penaliza aqueles que sempre foram penalizados. É claro que não se deve, esse também foi um ponto da nossa discussão lá no curso suplementar, que não se deve toda essa questão, né, não se deve a diferenças de capacidade ou de esforço e dedicação dos alunos, mas a diferenças de oportunidades, né?
Então, aqui eu já estou, acho que no quarto slide ainda, são 20 slides, então vamos ter dois vídeos, tá? Parte 1 e parte 2. E eu estou sendo sucinta, estou resumindo. Bem, deixa eu ver a quantas estamos. 45 minutos. Bem, então vamos ter que aprender a desenvolver nossa comunidade, né, de construção do conhecimento, será a nossa comunidade? Ela é composta de quê e de quem? E de que meio? A nossa comunidade de aprendizagem, ela é construída e mantida e alimentada por nós, né? Por vocês, mestrandos da terceira turma agora, e os facilitadores, os docentes que são chamados de regentes, né, nesse curso, mas os professores e os mestrandos. Nós formamos uma comunidade de aprendizagem e vamos dialogar com o material didático que foi posto aqui pela coordenação nacional de cada uma das disciplinas. E mediante, né, que meio? Por meio do conectivismo, vamos também mencionar depois, por meio do ambiente virtual de aprendizagem, que é a nossa plataforma Moodle, tá? Que vocês conheceram agora recentemente, alguns já devem ter, né, feito cursos no Moodle antes. Bem, então agora, como estamos a 46 minutos, só vou concluir aqui essa parte. E lembrar aqui que eu coloquei, se alguém tiver interesse, em ler sobre construção de conhecimento e aprendizagem colaborativa, como aqui vai ser um vídeo, não vai ser um arquivo em PowerPoint, então se alguém tiver interesse, eu posso passar posteriormente estas referências. E também, para finalizar o vídeo e passar para a segunda parte, só para lembrar, anotei para não esquecer, que as comunidades bem-sucedidas, né, para a construção de conhecimento estabelecem normas e valores sociocognitivos que todos os participantes precisam conhecer, trabalhar e praticar. Isso inclui contribuir para o avanço do conhecimento coletivo, da comunidade de aprendizagem. Então, esse é um processo, né, de busca contínua por melhorar as ideias, né? E isso envolve diretamente o trabalho criativo baseado na interação e que é sustentado, apoiado por ideias que tornam esse trabalho especialmente promissor. E essa é a base, né, para a educação nessa chamada atual era do conhecimento. Então, uma aprendizagem colaborativa, principalmente aquela apoiada pelas novas tecnologias, é um caminho que possibilita a construção, né, desse conhecimento em uma realidade coletiva. E é esse autor aqui, o Stahl, né, que define que a aprendizagem colaborativa apoiada, né, pela internet, pelo computador interconectado, liga os indivíduos, né, e que vão compartilhar entendimentos relevantes para resolver determinado problema que é posto, né, pelo facilitador, pelo professor, e que está no nosso conteúdo programático. E essa proposta se baseia na epistemologia construtivista, né? E na teoria do conhecimento socioconstrutivista. E quando se considera, né, que quando duas ou mais pessoas cooperam em uma atividade,
se dá o processo de mediação. Então, possibilitando essa reelaboração do conhecimento, né? Então, vamos utilizar fóruns, não é? Vamos utilizar as atividades que são chamadas de tarefas, vamos utilizar várias ferramentas para nossos encontros presenciais remotos, né? Também vão ser sempre com essa troca. Vocês vão descrever suas experiências e associar e, digamos, conectar, fazer uma correlação com a teoria que nós estamos expondo aqui, como vai acontecer nesse nosso primeiro encontro presencial. No primeiro encontro presencial, quinta-feira, da nossa disciplina, nós teremos uma tempestade de ideias e logo a seguir uma roda de conversa e vamos nos remeter ao que eu estou expondo agora, tá? Então, vocês vão relatar uma experiência de aprendizagem de vocês na vida que vocês tiveram como estudantes, ou estudantes de graduação, ou mesmo na residência médica, e na residência multiprofissional, na pós-graduação, na especialização, vocês vão descrever uma experiência de aprendizagem, ou positiva ou negativa, e vamos correlacionar com essas teorias que estou expondo aqui. Tá? Então, agora vou finalizar para continuar em outro vídeo. Até logo.